Agora, Senhor, vamos abrir tua palavra, vamos nos aprofundar nas lições que o Senhor tem para nós hoje. Une-nos a ti, Senhor, unge-nos com teu poder, com teu Filho Jesus. Amém. Amém. Então, gente, como eu anunciei ontem, nessa semana nós vamos estudar as parábolas. As parábolas é uma parte especial, uma parte muito recorrente, né, nos evangelhos, e que era uma forma de Jesus ensinar, uma forma de Jesus traduzir verdades complexas de uma maneira simples. E as parábolas, elas precisam ser entendidas não da forma literal, mas de uma forma simbólica. Cada parte das parábolas, queria dizer alguma coisa, algum significado para a vida cristã. E aí no domingo, nós chegamos aí na parábola do semeador, a parábola mais famosa de Jesus, a mais clássica, como eu disse ontem, era a parábola que dá para qualquer pessoa pregar, dá para qualquer pessoa passar, e essa é a parábola do semeador. Está lá em Marcos 4, do 1 ao 9. Olha só, olha o contexto em que Jesus começa a contar essa parábola. Marcos 4, 1 e 2. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. Então ele estava pregando ali na beira do mar, e começou a se encher de gente, começou a apertar ele, e ele disse, não, vou aqui para cima do barco, e daqui eu fico um pouco mais afastado e dá para todo mundo me ouvir. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia. Então vamos prestar atenção no seguinte. Jesus estava pregando para uma numerosa multidão, pessoas que vinham de todos os lugares, pessoas que se juntavam de diferentes localidades, ali formando uma grande massa populacional, ali um grande número de pessoas. E Jesus sabia a intenção de cada um. Jesus sabe melhor do que nós. Às vezes a gente vê no evangelismo 60 pessoas se juntando, 50, 60 pessoas ali, mas a gente não sabe as intenções das pessoas. A gente deseja que todo mundo ali esteja pela palavra, todo mundo tenha vindo ali pela mensagem, mas a gente sabe que tem alguns que vêm pelos brindes, a gente não sabe quais são os que vêm pelos brindes, a gente não sabe quais são os que vêm, talvez, só porque alguém chamou, ou só porque não tinha para onde ir. A gente não sabe as intenções, mas Jesus sabia, olha, essas pessoas aqui vieram porque elas querem um Messias que liberte elas dos romanos. Esses aqui vieram só pela comida, só porque eu multipliquei os pães e os peixes, essas pessoas vieram aqui atrás de comida. Esses outros aqui vieram só pela cura, não vieram pela mensagem. Jesus sabia os diferentes tipos de pessoas para quem ele estava falando, os diferentes tipos de ouvintes. Então Jesus decidiu contar uma parábola sobre isso. Uma parábola sobre os diferentes tipos de pessoas que estavam ouvindo a sua mensagem. Então, para ele não falar assim diretamente, ele usou uma parábola. Ele usou a história, a parábola do semeador. Então hoje, no domingo, nós vamos só falar sobre a parábola. Falar só da parte da parábola em si. Aqui até a lição do domingo começa dizendo assim. Muitas pessoas, quando leem as parábolas, já pulam para a interpretação. Não tem paciência para ouvir a história, né? Se o que importa é a interpretação, a parábola, deixa para lá. Então a gente não deveria nem ler a parábola em si. Vamos ler a interpretação da parábola, né? Mas é importante a gente ir devagar, ler primeiro a parábola e deixar a interpretação para amanhã. Amanhã, na segunda-feira, nós vamos ver a interpretação da parábola de hoje. Então, qual é a parábola? Diz o seguinte, Marcos 4, verso 3. Escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Né? Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deram fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto, a semente brotou, cresceu e produziu a 30,
60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí por que é importante a gente ler a parábola? Porque tem algumas parábolas que não têm interpretação. Termina sempre desse jeito aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou senão, começa assim: o reino dos céus é semelhante a. O reino dos céus será semelhante a. Tem algumas parábolas que começam assim e terminam: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, tchau. Não tem interpretação. A gente que entende por causa do contexto das mensagens de Jesus. Essa parábola, ela tem interpretação. Por isso que a gente vai ver a história hoje e a parábola amanhã. E a interpretação amanhã. Então, o que a gente pode tirar aqui só da parábola em si? Primeiro, um semeador, ele está semeando, jogando a semente em vários tipos de solos. Então, os solos são diferentes, mas o semeador é o mesmo. Olha aí, pega isso aqui. Os solos são diferentes, mas o semeador é o mesmo. E a semente também é a mesma. Não é uma semente diferente para cada solo. Não é um semeador diferente para cada solo. O mesmo semeador joga a mesma semente nos 4 solos. Então, ele não delegou outro semeador. Ele mesmo jogou a semente nos 4 solos. Isso é muito importante. E nós vamos considerar isso amanhã. Outra coisa que a lição traz, que cada parte dessa história vai aumentando o tempo de germinação. Por exemplo, as sementes que caíram na beira do caminho, os pássaros vieram e comeram rapidamente, né? Assim que o semeador jogou as sementes na beira do caminho, vieram os passarinhos e comeram a semente na hora, né? Agora, as que caíram no solo rochoso levaram dias ou talvez semanas para serem queimadas pelo sol, né? Elas cresceram, chegaram a brotar, só que caiu o sol quente e o solo rochoso começaram a esquentar tanto que a plantinha veio e murchou. Mais um. Travou. Mas essa demorou mais tempo do que o que caiu na beira do caminho e do que caiu no solo rochoso. E aí, por fim, a semente caiu em boa terra e levou ainda mais tempo do que todos os outros. Sabia disso? Levou mais tempo do que a semente do caminho, a semente que caiu nas pedras, a semente que caiu nos espinhos. Essa semente que caiu no solo bom, no solo fértil, ela demorou mais tempo. Por quê? Porque ela pode ter demorado uma estação de crescimento inteira, como geralmente acontece em uma colheita. Para chegar ao momento da colheita, é preciso um período de germinação, de crescimento, de desenvolvimento longo, para então o fruto estar bom para colher. Então, preste atenção nesses detalhes. O semeador é o mesmo, a semente é a mesma, e cada solo é mais demorado do que o outro. O solo bom, o solo fértil, demorou mais para ele chegar ao momento da colheita. Isso é um detalhe muito importante. A parábola do semeador, ela aponta para o custo do discipulado e os riscos que estão envolvidos nele. Ou seja, o ato de falar com as pessoas, o ato de discipular alguém, tem esses custos, tem esses riscos, mas tem uma recompensa satisfatória, porque o último solo revela uma planta que estava ali produzindo 30, 60 e a 100 por um. Ela cresceu e a semente dela ajudou a plantar, a crescer outras plantas também, a desenvolver e aumentar ainda mais a plantação. Então, ficou curioso para saber o significado da parábola do semeador? Então amanhã a gente vai estudar cada solo desse. Quem é o semeador? Quem é a semente? O que quer dizer cada solo? E por que esse último solo ele germinou? Por que ele é um solo fértil? E em que tipo de solo eu e você nos encaixamos? Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, por esse estudo da Tua Palavra. Agora pedimos a Tua bênção sobre quem for passar o resumo do livro do Serviço Cristão e nos ajuda, Senhor, a desempenhar a Tua missão, a Tua obra da melhor maneira possível, da maneira que o Senhor se agrada. Dá-nos um bom dia
Em nome de Jesus.